Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo jóia com vocês? Vamos discutir um pouquinho. Eu estou vendo aí algumas coisas aí. Hoje foi um dia ruim para certa parte da população que paga muito caro no transporte público na nossa cidade. E eu vinha fazendo alguns trabalhos já na cidade, indagando vários. Sou ex-cobrador, que briguei muito pela retirada dos cobradores, discutimos muito por essa situação e por outras demais. Nós chegamos a muitas brigas, até políticas, por causa dessa situação e estamos vendo o que está acontecendo no transporte público. Vimos uma reportagem hoje da Itatiaia do atual presidente da casa, Gabriel Azevedo, e vi que ele está tentando copiar um modelo de encampamento, desculpa, gente, que é totalmente diferente do que ele está pensando. O Rio teve um impacto negativo muito grande com essa rupção do contrato no Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro passou por um certo período de dificuldade, mas não é tão fácil assim como ele falar, eu vou lá e vou pegar os bens das empresas. Não é tão bem fácil assim como ele está falando, né? É bem mais complicado e é bem mais complexo do que isso. Aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Paes diz que o contrato do BRT Rio será extinto por meio de decreto. Caducidade nos próximos dias. Isso daqui é a matéria que eu estou lendo que o Paes falou, isso daqui 2023. Segundo o prefeito, do sistema só vai melhorar de fato em 2023 com a concessão. Aí ele coloca lá, nos próximos dias, a Prefeitura do Rio de Janeiro deve rescindir o contrato do BRT, informação do prefeito Eduardo Paes, em entrevista a um programa Roda Viva, da TV Cultura, no fim da noite desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. O que acontece? Isso daqui é para mostrar para vocês. Isso teve toda uma dinâmica, teve todo um trabalho, aconteceu várias coisas. Aí eu vou ler para você. Ó. Nos próximos dias, a gente está decretando a caducidade do BRT. Estamos acabando com a concessão do BRT e óbvio que isso depois, com o tempo, você vai ter ajuste de contas. Os empresários provavelmente vão dizer que o reajuste das passagens de ônibus não acontece desde 2017, 2018. Sei lá. A prefeitura vai dizer que gastou 80 milhões aqui. Isso vai provavelmente gerar um debate disso. Isso é o Paiva falando, a matéria eu estou lendo para vocês. Ó. Para a prefeitura, o sistema de ônibus rápido em corredores que está desagradando há mais de 2 anos só deve melhorar de forma substancial a partir de 2023, quando dever estar em vigor novas as concessões, como mostrou o Diário do Transporte. A prefeitura vai dividir a responsabilidade pelo sistema em 2 licitações. Uma será apenas para o fornecimento da frota ser comprada pela prefeitura e a outra concorrência será apenas para definir as empresas e consórcios que vão operar os ônibus. A licitação para a compra de 577 ônibus no valor estimado de 468 milhões já tem a data para ocorrer 16 de março, que está prevista a abertura da proposta. Relembre, a Prefeitura confirmou ainda que, paralelamente ao processo de licitação para a aquisição dos novos ônibus, a SMTR, Secretaria Municipal de Transporte Público, em março de 2022, o edital de licitação para a concessão da operação do BRT, a entrega propostal prevista para maio. O concessionário
vencedor cuidará da circulação dos ônibus nos corredores, ficará encarregado também pela manutenção dos veículos e pela gestão das garagens, até que o vencedor assuma a operação. A Prefeitura, por meio da empresa pública Mob Rio CTMC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, continuará a responsável pelo serviço do BRT. Como mostrou o Diário de Transporte, as condições técnicas que vão orientar o processo de licitação serão apresentadas durante audiência pública virtual que acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2022, das 11 horas às 13. Os interessados irão participar e podem se inscrever no sistema SMT. Aí tá. A intervenção deveria ter sido encerrada em setembro de 2021, mas teve de se prorrogar até 2022. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Houve a intervenção lá no transporte público, mas ela foi parcial. Ela não foi total, como o nobre vereador está falando aí, não. Ela foi por parte que aconteceu. Aí eu vou ler parte do contrato para vocês entenderem o que acontece, que isso não é explicado para a população. A população fica achando que o vereador aí está fazendo boas coisas, mas eu queria saber aonde que ele estava. Isso é parte do contrato nosso. Ó. Permitir o acesso à fiscalização da BH-Trans aos bens e veículos da concessão, bem como os seus registros contábeis ou quaisquer dados sobre a prestação de serviço. Manter atualizados os dados do contrato de passageiro do transporte e quilômetros percorridos de realizadas segundo as normas estabelecidas pela BH-Trans. Padronizada a sua aos demonstrativos contábeis nos termos do plano do contrato padrão, conforme estabelecido no regulamento do serviço das empresas da BH-Trans. Relatório de serviço que informe o número de passageiros atendido, o número de viagens realizada, a quilometragem total percorrida e o número de reclamações recebidas e processadas dos usuários, a receita total do período, com especificação das receitas tarifárias e o total de gratuidade concedida, entre outros dados, que expiram os resultados alcançados pela concessionária no prazo, na conformidade do que estabelece o regulamento do serviço público. Anualmente, as suas demonstrações financeiras respondeu ao pagamento de imposto e tributos. Isso é uma parte do contrato que tem aqui. Será que o vereador não viu que isso tinha um contrato? Não. E tem muito mais coisas. Tem algumas coisas que eu vou pegar o contrato aqui, que eu tenho o contrato na mão, que eu peguei a minuta para mim ler e mostrar para vocês que não é como estão achando que é. Só ir lá e pronto, brigou, acabou, vamos romper e tudo. Não. O contrato ele é composto de muitas coisas. E o que aconteceu? A prefeitura, junto com os seus órgãos competentes, nunca teve condições de fiscalizar esse contrato. Nunca teve coragem de ir a público e discutir esse contrato. Eu tenho um contrato na mão, eu li ele e entendi para me falar. Então eu estou falando com vocês aqui meramente que não é bobagem. Estamos vendo aí o movimento aí do PSTU, vai fazer uma movimentação na terça-feira, 18 horas, contra o aumento da passagem, mas até agora eu não vi o Tarifa Zero falando nada. Não sei aonde que está o Tarifa Zero, que ele não apresentou nada contrário a essa situação. Não sei aonde que eles estão. Eu acho que eles não estão acompanhando bem o jornal, não. Ou deve estar participando de algum processo aí que a gente não está sabendo, né? Então é muito difícil. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, vamos tentar ler, ó. As concessionárias devem cumprir os créditos
de indicares formulários parâmetros de qualidade na prestação de serviço, que conste das suas propostas dos anexos 3 e 8 do edital e do regulamento do serviço. Os usuários poderão representar ou dirigir... Meu telefone foge do trem, velho. Fui tentar levantar aqui, ó. Não deu. Saiu. Espera aí. Já li uma parte para vocês, vão ver se eu consigo ler outra parte. Perdão, gente, é porque aqui eu tô lendo na íntegra, ó. Aqui, ó, tá o outro celular aqui, eu tô lendo o que é interessante para mostrar para a população. O que eu quis mostrar ali para a população, que tem normas que foram colocadas num contrato. Esse contrato foi redigido, foi assinado na época pelo procurador da cidade de Marco Antônio, onde que esse contrato vem ruim há vários anos e ninguém teve coragem de se manifestar. Esse contrato não está ruim só agora. Na pandemia, o povo de Belo Horizonte sofreu muito sem noturno e várias outras coisas, baixa seca de mais de 400 veículos e outras coisas mais que foram acontecendo e ninguém falava nada. Achei de novo, ó. É o 9.2. Deixa eu tentar segurar aqui para não sair. Nossa, saiu. Bosta, hein? Vou pegar aqui de novo. Desculpa, gente. 9.2. O concessionário deverá cumprir os critérios indicados no formulário, parâmetro de qualidade de prestação de serviço que conste das suas propostas dos anexos 3 e 8 do edital. Regulamento do serviço. O usuário poderá representar ou dirigir as reclamações ao poder concedente ou à BH-Trans sobre o descumprimento pelas concessionárias dos deveres mencionados no contrato. A BH-Trans deverá atuar, processar todas as reclamações feitas pelos usuários, de modo respondendo em prazo razoável. A BH-Trans sempre dará conhecimento amplo e direito de defesa contra imputações que forem feitas pelo usuário. O valor do contrato é a partir do RTS 1 de R$ 4.330.768,653 e uns quebrados. 4 bilhões. O contrato não é milhões, não. O contrato é 4 bilhões 330 milhões e 8 centavos. Entendeu? Isso daí é o valor do contrato. Isso daqui está o contrato. O valor do contrato para RS2 é de 4 bilhões 877 milhões e 509 mil. Você está entendendo? Aí tem a RS3. É vários valores de contrato que tem. Aí tem um outro aqui, ó. 4 bilhões 320 milhões e 77 centavos. Aí tem a cláusula 10. Aí tá. O valor do contrato da RST 4. 2 bilhões 842 milhões e alguns centavos. Pela prestação de serviço objetivo do contrato, caberá à concessionária as tarifas pagas pelo usuário que utilizarem seus veículos de acordo com a política de tarifa de viagem os seguintes grupos tarifários. Aí tem vários grupos tarifários que tem, e está sendo discutido isso. Tem vários grupos tarifários que está falando isso, ó. Grupo tarifário 1, que compõe o serviço diametral, serviços rendais, serviços parametrais e serviços semi-expressos, serviços troncais com a tarifa
na época que começou era R$ 2,10 a tarifa. A tarifa começou lá atrás, quando o contrato foi composto por R$ 2,10. Aí no grupo 2, as linhas que compõem o serviço alimentador e o serviço circular, R$ 1,50. As linhas vilas e favelas, elas tinham lá no contrato o valor de 50 centavos quando o contrato foi redigido. Aí você vê como que tem a coisa. O grupo de estações e metrôs e trem metropolitano com tarifa unitária de R$ 1,80, valor fixado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos. As regras de integração são descritas substante no 328 do anexo do 32115 do anexo 1, rede do domingo do edital. Aí, daqui é bem complexo, mas o contrato é bem amplo. Então você vê que o contrato começou lá, a tarifa R$ 2,10, hoje o contrato está desse jeito, entendeu? Eu estou querendo achar aqui um outro negócio muito, muito interessante. Receita originárias do convênio da venda de produtos ou de serviço explorada por meio de infraestrutura da plataforma do Citibus, receita oriundas comercialização em espaço público em medidas eletrônicas ou não em ônibus. Não, fugiu de novo aqui, gente. Isso tudo as empresas tinham de prestar conta. Então, aqui eu estou tentando achar um negócio aqui no contrato que deixa bem claro que o contrato poderia ser suspenso, que o contrato poderia ser revisado, entendeu? Então tem muitas coisas. Ó, cláusula 14 dos direitos e obrigações da concessionária. A concessionária é responsável pela organização operacional e pela programação de linhas da RTS, inclusive das definições de linhas itinerários do grupo 4, horário, perfil. Então, vou ler o contrato muito, não vou tentar debater um pouquinho com vocês. Então, o que eu li aqui? Tem obrigações que a empresa tem de cumprir. Qual o motivo que estava acontecendo que isso não estava sendo cumprido? Por que isso não estava sendo cumprido? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que tem um contrato e o contrato não é descumprido. Aí o vereador foi na Rádio Itatiaia essa semana num programa e virou e falou assim, olha, nós vamos romper o contrato, nós vamos acabar com o contrato do transporte e vamos fazer isso, 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 isso. Mas você ouviu que aqui eles demoraram 1 ano para conseguir tirar um sistema, que era o BRT, que tem 400 e poucos ônibus. Na verdade, era para ter 588 veículos. Para tirar um sistema, eles demoraram 1 ano, com muita luta, com muita discussão, com muito debate técnico em cima dessa situação. O senhor está pondo na cabeça do senhor que com 2, 3 dias o senhor vai resolver o problema da cidade. Vamos sentar e vamos discutir. Olha, eu aceito dar o subsídio, mas contra a proposta vocês me dão o quê? Vocês voltam os 400 ônibus para o sistema? Vocês vão reformular o quadro de horário que atenda a população, que o quadro de horário é mentiroso. Provo para vocês que ele foi mentiroso. As viagens foram cumpridas, as demais viagens, fora do pico, aonde que tinha uma intercalação que o ônibus andava um pouco mais cheio, então eles enganaram a população, mentindo e colocando esses veículos em horários intermediários, mas não foi completo como deveria ser completo no pico. No pico continua andando cheio e com várias dificuldades. Outra contra-resposta que eu queria, em vez do Gabriel Azevedo pedir tarifa grátis, vão pedir a integração de novo, dar um horário de integração para o usuário ter tempo de pegar um ônibus e o outro e pagar só uma tarifa. Vamos criar esse mecanismo.
O usuário desceu dentro da estação, pegou o MOVE, ele tem um tempo de chegar na cidade e pegar o outro ônibus pagando apenas uma tarifa. Vamos tentar subsidiar em cima disso. Vamos tentar criar mecanismo para amenizar esses impactos negativos que estão aí. Não tem merenda de graça não, gente. Sabemos que os empresários vão querer rodar com lucro. Aí fala, o lucro dele é absurdo. Bacana. Então vamos comprar um ônibus, vamos exigir que a prefeitura compre os ônibus, coloque com valor simbólico para a população. Mas não é assim, gente. As coisas é totalmente diferente. Tudo na vida tem um preço. E hoje o povo de Belo Horizonte está pagando um preço por acreditar numa pessoa que mentiu e ludibriou a população de Belo Horizonte. Um cara que veio e se fingiu que era bom, porque andou no ônibus. A população precisa de ônibus com suspensão a ar-condicionado. Tá, precisa, mas qual o custo que isso vai ter para a população? Não teve nenhum estudo técnico, não teve nenhuma fala construtiva. A Câmara Municipal apenas aceitou a proposta do decreto que ele fez e ninguém se manifestou. Cadê os vereadores que estavam lá, que viu tudo acontecendo e agora está criando um escarcéu? E tem mais coisa, tem mais coisa printada aqui. Olha para você ver a intolerância e a ignorância. Vou ler para vocês aqui, ó. Cadê? Galeria. Aqui, ó, galeria. Vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler a matéria que uma vereadora colocou quando teve um comentário lá criticando a Câmara Municipal. Aí ela colocou assim, ó. Fácil é criticar a Câmara quando ela que poderia ter suspendido o contrato há um ano atrás e não fez nada. E só deu subsídio para as empresas de ônibus retornarem alguns para a população. As opções para a melhora do transporte da cidade está na mesa do FUAD. Bacana, ó, linda fala dela, maravilhosa. Por que está na mão dele só? Ela foi eleita para quê? Nós temos 41 vereadores na casa que muitas das vezes brigam entre si, mas não conseguem resolver o problema da população. Criam debates desnecessários. E eu indaguei ela, fiz várias perguntas, mandei no privado dela, me responde. Ela não me respondeu porque ela não conhece. Aí teve uma outra pessoa que foi nas redes sociais dela, falou que ela fez visita técnica numa estação. Fez uma visita sem ser visita técnica numa estação. Então é muito ato covarde que tem. Eu só estou deixando aqui as minhas recomendações do que eu entendo e eu posso falar. Se romper esse contrato dia 2 de maio, população, prepara. Nós vamos entrar numa guerra. E quem vai ser a maior vítima vai ser nós. Nós, usuários, que vamos ser a maior vítima na mão das empresas. Porque as empresas vão recorrer, as empresas vão brigar, as empresas vão debater que o contrato não está sendo cumprido, que lá no contrato consta que tem de ter o reajuste. Quando não tem o reajuste, o poder concedente, que é a prefeitura, tem de gerar o recálculo da tarifa, tem lá no contrato, está escrito isso lá. Então, não é só um deixando de quebrar o contrato, é os dois deixando de fazer. É os dois deixando de analisar. O contrato ali é como um casamento. Quando o casamento acaba, uma das partes sai prejudicada. Uma das partes sai danificada desse casamento, desse rompimento. E se esse casamento com as empresas de transporte público acabar do jeito que o vereador quer, sem sentar, sem rediscutir esse contrato, sem reformular, quem vai ser o maior culpado vai ser o usuário, que é o filho desse casamento mal feito que teve da prefeitura com as empresas de ônibus no passado. O usuário é o filho.
E todos nós sabemos que todos os filhos, quando tem um término de um casamento, todos os filhos são prejudicados. Todos os filhos são machucados com isso. Sempre quem sai prejudicado é o filho. Então, a gente tem de refletir e saber o que a gente quer. A gente tem de pensar assim, olha, o Gabriel tá certo. O Gabriel tá, é lógico, é bacana demais a fala dele, mas traz a contra-resposta, Gabriel. Gabriel, apresenta audiências públicas. Mostra para a população que o senhor tem de entendimento dessa área. O senhor não mostrou, o senhor não trouxe nenhuma empresa técnica para tentar resolver o problema da BH Trans, que o senhor destituiu ela. O senhor acabou com a empresa sem criar outra. E o senhor criou várias dificuldades ali dentro da BH Trans, aonde que muitos ali trabalham sem boa vontade, desgastados emocionalmente, e o senhor fez isso. Então é triste ver essa situação do senhor, ver essa posição que o senhor está tendo com a população. E a população não pode continuar assim, não, vereador. Vereador, para e reflita que o que o senhor está fazendo, o senhor vai causar danos à população. Que se esse casamento se romper da forma que ele vai se romper, quem vai ser o maior prejudicado são a população, que são os filhos desse casamento ruim, aonde que vocês fizeram uma comunhão de bem, aonde que ela beneficiou só uma parte. Então não estamos aqui para fazer autocrítica de quem está indo contra a tarifa. Que nem eu falei lá e repito, aquele empresário fez um vídeo até interessante, culpando o prefeito, culpando a Câmara Municipal, mas culpados somos nós, que escolhemos mal. E depois vamos reclamar. Então, a gente tem aquilo que a gente planta. Tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Não adianta a gente querer fugir da realidade, que não tem como. A vida é assim, a vida é feita de escolhas. E toda vez que escolhemos mal, pagamos um preço muito alto. Temos muitas coisas que podem acontecer com a gente. Então, eu vou pedir a vocês, não vou delongar muito, já falei um pouquinho, que reflitam, lote a caixa de mensagem do seu vereador, que ele tome a decisão que é melhor para você. Muito obrigado a todos, uma boa noite.